A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder nos reunir por este canal, por este meio virtual. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por termos passado por mais uma semana. Semana passada não pudemos estar aqui com vocês, para a gente falar sobre as lições, sobre os gráficos. Foram assim alguns momentos difíceis, mas eu agradeço a Deus, inclusive a oração dos irmãos. Muito obrigado pelos irmãos que oraram, pelos irmãos que mandaram mensagens. Eu acredito que é assim mesmo que nós vamos vencer, orando uns pelos outros, consolando uns aos outros. Recebi muitas palavras assim de consolo, de alegria, né? Porque de fato é isso que nós precisamos, né, irmãos? Ajudar uns aos outros nesse sentido de encorajamento. Nós estamos num tempo muito difícil em que o medo se instala, né? E isso a todas as pessoas. Mesmo que a gente diga, não, nós somos crentes, nós somos salvos em Jesus, mas em algum momento nós somos assolados por algum tipo de sentimento dessa forma. E aí essa palavra de encorajamento, de consolo dos irmãos é muito importante. É muito importante que façamos isso uns com os outros. Então, eu agradeço a Deus pelos irmãos terem nos dado essa palavra, né? Porque isso nos anima, nos encoraja a prosseguir, tá bom? Então, quero pedir aos irmãos também que possam compartilhar esse vídeo, essa live, chamar os outros para a gente participar desse estudo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu resolvi fazer esse estudo nesse horário, 4 horas, até para lembrar de um momento muito importante que nós tínhamos aqui no Pará, especialmente aqui na Assembleia de Deus Cidade Nova, quando nós fazíamos os núcleos de estudo bíblico aos sábados, né, para os professores. E era muito importante isso, porque a gente podia então compartilhar, a gente podia então ajudar uns aos outros, a gente podia então aprender a palavra de Deus uns com os outros. É uma espécie de pré-aula, né? Já se preparando para a aula do domingo. Então eu resolvi fazer aqui nesse horário para lembrar esse momento, né? De repente você que é professor aí vai dar a sua aula amanhã. Esse momento é importante que a gente aprenda, a gente faça essa pré-aula, porque nós já estamos, né, entrando no clima do domingo, da aula de amanhã, tá bom? Então, lembrando aos irmãos, nós estamos estudando lições bíblicas, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. E nós estamos então, irmãos, na lição de número 7. Está aqui o gráfico esboço, olha. Esse gráfico aqui nós colocamos aí no grupo EBD Views, tá? O gráfico esboço, como eu sempre digo para os irmãos, nunca é demais a gente lembrar, ele é um gráfico que é baseado na lição, um textuário com verdade prática, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, é uma forma do professor, né, se basear por ele, porque aí você não tem como, por exemplo, fugir do assunto, né? Então, eu coloquei aqui os objetivos específicos, que é pontuar sobre a inimizade que existe entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um só homem e evidenciar que pela cruz todos fomos reconciliados com Deus, tá bom? A verdade prática diz assim: porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação,
que estava no meio. Efésios 2,14. Nossa verdade prática diz: ao morrer na cruz, o Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, amados, algumas palavras-chave são importantes nesta lição. Você pode destacar aí, por exemplo, a palavra inimizade. Você pode destacar, por exemplo, a palavra reconciliação, tá? Que essas duas palavras, digamos assim, elas permeiam toda a lição, tá? Porque fala da nossa inimizade com Deus e fala também da reconciliação por meio de Jesus Cristo, tá bom? Então eu mostrei aqui para os irmãos esse gráfico, tá? Primeiro ponto fala de Cristo desfez a inimizade entre os homens. Olha a palavra-chave aí, inimizade. Isso é importante porque a gente não foge muito do assunto, né? Nós temos também o segundo ponto falando sobre a paz de Cristo, que fez o novo homem. E o terceiro ponto, a cruz, reconciliados pela cruz, né? No primeiro ponto nós temos aqui a parede de separação entre os homens. A parede de separação entre os homens e a derrubada da parede da separação, o conceito da lei dos mandamentos, que é um outro gráfico que eu fiz aqui, tá? E também a revogação da lei dos mandamentos. Queridos, primeiramente, quando ele fala da separação, a parede de separação entre os homens, eu fiz esse mapa mental aqui para a gente pensar nessas três palavras. É claro que eu falei para vocês que inimizade e reconciliação são as palavras-chave. Mas para a gente entender essa inimizade, nós temos que entender também o que havia antes dessa inimizade. Tá bom? Então, nesse primeiro mapa mental aqui, nós temos falando sobre a comunhão. E isso foi também trabalhado na aula retrasada, quando nós falamos sobre a condição, né, o estado de inocência que vivia o homem. Tá bom? Aqui esse desenho tá simples, mas tudo tem um significado. É isso que eu queria que os irmãos entendessem. Tá bom, irmão? Às vezes eu vejo irmãos, poucos, né? Mas tem alguns irmãos no grupo que às vezes se prendem a uma figura como se ela fosse realmente a realidade da coisa, e não é. Exemplo, quando eu coloco uma ilustração que fala sobre a igreja, ora, eu não estou falando que a igreja é o prédio, eu não estou falando que a igreja são os tijolos, a montar de tijolos, eu não estou falando que a igreja sabe, a arquitetura daquilo que está ali. Não, é uma representação, querido. Então entenda isso, né? Quando a gente coloca uma imagem de um personagem com chifres, né, vermelho, aí teve um irmão que diz, mas isso aí é para assustar crianças, o diabo não é desse jeito. Eu nem quero saber como é o diabo, certo? Mas é uma representação, tá bom? Então eu estou só dizendo isso para vocês entenderem. Tudo tem um significado. A Bíblia é um livro cheio de significado. Eu já disse isso anteriormente. Apocalipse é um livro cheio de figuras com simbologias que representam uma realidade, né? Então, por exemplo, aqui, olha, nós fizemos aqui um casal e colocamos eles aqui em forma de coração. Por quê? O que eu quero enfatizar com isso? Eu quero enfatizar que Deus nos fez por amor. Isso é importante. Essa comunhão, ela existe por causa do amor. Deus não é ódio. Isso é importante que se diga. Embora nós sabemos que Deus Deus se ira, Deus demonstra a sua ira, mas a Bíblia não diz que Deus é ira. Contrário disso, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, por que Deus nos fez? Por amor.
Um ponto importante do amor que eu quero dizer para os irmãos é que o amor, ele sempre vai compartilhar. O amor não é algo isolado. Então Deus nos fez porque Ele nos amou. E por Ele ser amor. Então, por Ele ser amor, o que é que Ele faz? Ele compartilhou. Ele fez algo. Ele fez alguém para amar e também para ser amado, né? Então, é aqui que consiste a questão da comunhão, tá bom? E aí, essa comunhão, agora, é isso que eu quero que os irmãos entendam, porque tudo isso vai dar nesses pontos aqui que eu quero falar com os irmãos. Olha só, a nossa comunhão, essa comunhão que existia com o primeiro casal, não vem, o amor também, não vem sem responsabilidade. Então presta atenção. No quesito responsabilidade, nós podemos colocar aqui lei, tá? E também essa é uma palavra-chave da nossa lição, lei. Eu disse isso para os irmãos na aula passada. Qual era a lei que imperava aqui? Basicamente, nós temos essas duas aqui. Então, você tem a árvore da vida, que era para o homem comer, e ele comendo dessa árvore, ele viveria mais tempo, tá? Não havia conceito de morte, por isso que nós entendemos que a ingestão do fruto dessa árvore gerava a vida. Tanto é que esta árvore ela vai aparecer lá no Apocalipse, especialmente lá na praça da cidade de Jerusalém celestial, tá bom? Onde mostra esta árvore. Então, o que era para o casal fazer? Era permitido eles comerem. Eles tinham que fazer isso, tinham que comer. Mas eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Basicamente, era essa as duas leis que imperavam no tempo da inocência, tá bom? Comendo da árvore da vida, eles continuavam com essa comunhão com Deus. Falamos sobre isso na aula retrasada. Deus aparecia no jardim, Deus comungava com eles. Até disse que o jardim era como uma espécie de santuário. E eu reafirmo o que eu disse, porque a prova é que quando o homem pecou, ele foi retirado do jardim, né? E essa ideia do jardim também aparece dentro da cidade santa, Jerusalém celestial, tá bom? Então eles viviam em comunhão. Aí o que foi que aconteceu aqui? Essa comunhão foi quebrada a partir do momento em que eles comeram da árvore que não era para comer. Tá bom, irmãos? Então essa comunhão foi quebrada, tá? E aí nós vamos para o segundo ponto aqui. Eu estou dentro da lição para mostrar essa questão dessa parede. Quando o homem peca, quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal que não era para comer, né? Primeiro casal. Então a gente pode dizer que foi criado aqui um muro de inimizade. Muro de inimizade entre Deus e entre o homem, tá bom? Então, essa inimizade surgiu aqui, esse muro, essa separação existiu, tá? É importante nós entendermos isso, a lição fala sobre isso. Essa parede, esse muro, também ele foi criado no sentido de homem com o homem, ou seja, entre a humanidade, também esse muro de separação existiu, que é basicamente isto que o texto se refere, texto de Efésios. E aqui o comentarista ele diz claramente que isso faz uma analogia às muralhas do templo, porque eles fizeram, né, acredito que é o templo de Herodes, reconstruído lá por Herodes, foi feito, né, este muro para fazer essa separação entre os gentios, tá bom? Então, mas eu quero enfatizar bastante
esse muro de inimizade com Deus, porque precisamos entender que a inimizade que existe entre nós, seres humanos, só existe por causa desta inimizade que temos com Deus. É por isso que veio Jesus. E aí entrou aqui, olha, esse terceiro ponto que é sobre a reconciliação, tá bom? E eu vou falar depois mais sobre ele, que é realmente o foco principal da nossa lição. Eu só coloquei isso daqui, pontuei para os irmãos entenderem de forma bem didática, né, que antes vivíamos em comunhão, comunhão com Deus, comunhão um com o outro, mas depois que esta comunhão foi quebrada, né, então surgiu este muro de inimizade, e você vê isso aqui já acontecendo ainda na família do primeiro casal, quando Caim, né, ele mata Abel, né, então esse muro de inimizade já foi formado ali, tá bom? É importante a gente entender. E foi esse trabalho aqui que Jesus veio desfazer. Jesus veio desfazer tanto essa parede de inimizade com Deus, quanto esta parede de inimizade com os homens, tá bom? Então vamos lá. E nós temos o primeiro ponto, que é este, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens. Ele fala dessa parede entre os homens, que é aquilo que eu disse para os irmãos sobre o Templo de Jerusalém, que a lição também está falando, tá? Eu acredito que essa parede, que ele fala dessa parede, essa parede que foi derrubada, também está relacionado com esse exclusivismo dos judeus, né, que achavam que Deus era só para eles, né? Não havia muito esse conceito, tá, irmãos, de um Deus que fosse espalhado, que fosse divulgado para todas as pessoas, né? Isto, claro, que foi um erro, porque quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, foi dito isto: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é claro que Deus está incluindo aí o povo gentil, todos os gentios, todos nós. Deus não é um Deus exclusivista, embora ele é um Deus santo, né? Precisamos entender esses dois conceitos. Ele não é exclusivista, mas ele também é um Deus santo. Então, por sua santidade, ele vai separar um povo para si. Porém, este povo que ele separou para ele, foi para que este povo servisse, digamos assim, de exemplo para todas as nações, abençoando todas as nações. Só que no tempo dos judeus não havia isso, não é? Era esta separação. E que foi justamente derrubada, esta parede de separação foi tirada por Cristo, né? Essa parede de separação existia especialmente, irmãos, pela questão da lei. Aqui é que entra, né, o terceiro subitem e o quarto, conceito da lei, dos mandamentos, que é a revogação da lei dos mandamentos, que é mais ou menos isso aqui que eu fiz também, está lá no gráfico, lá no grupo EBD Views, você pode depois ver, né? A lição fala aqui da visão tripartida da lei, né? É uma só lei, mas tem três aspectos diferentes. Então nós temos a lei moral, né? São aquela lei que trata dos princípios básicos morais. Isso aqui é sem concessão, é válido para todos os povos, tá bom? É uma pena que essa parte não foi levada a cabo, digamos assim, pelos judeus. A parte essencial da lei foi esquecida, né? Aí você tem o segundo aspecto, que é o aspecto da lei civil, né? Diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão, né? É importante isso daqui, muita coisa desse código civil dos judeus é aplicado, inclusive hoje, digamos assim, na constituição
dos diversos países, inclusive também no Brasil, né? E nós temos a lei cerimonial. A lei cerimonial trata das festividades religiosas, do sistema de sacrifício, né, do sistema de adoração, dos alimentos limpos e imundos, das instruções sobre a pureza ritualística e dos seus preceitos, tá bom? Basicamente, nós podemos dizer que os judeus, né, da época de Jesus se apegavam mais a essa questão da lei cerimonial, né, e esqueciam a essência da lei moral, né? E foi isso que Jesus veio resgatar. Por isso, irmãos, que no quarto ponto, né, da nossa lição ele fala sobre isso, né? Até existe aqui uma coisa para ser abordada, porque ele fala da revogação da lei dos mandamentos. Eu vou ler aqui para ficar mais claro. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. E o comentarista diz que essa revelação não contradiz o que Jesus diz: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Ou seja, o que Cristo veio fazer é dar o sentido espiritual para a lei, que foi esquecido pelos judeus, né? Cristo, Deus, ele sempre deu ênfase à questão da misericórdia, à questão espiritual da lei, né? Que se revertia na misericórdia para com o próximo, que era o que os judeus legalistas não faziam. Tá bom, irmãos? É importante que se diga que nós temos que ter esse cuidado para também não nos tornarmos legalistas quanto à lei, tá bom? Até porque existe aí um movimento, né, de retorno da lei dentro do movimento gospel, dentro do movimento evangélico. Nós precisamos estar atentos para isso, né? Vez por outra nós vemos demonstrações desse legalismo, né? Pessoas utilizando o chofar, que é aquela trombeta, né? Pessoas utilizando a própria arca da aliança, né? Se curvando perante a arca. Meus amados, nós precisamos estudar uma matéria chamada tipologia bíblica. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero posteriormente fazer um vídeo só sobre isto, né? Então, dentro da tipologia bíblica, você tem o tipo e o antítipo. O tipo aponta para o antítipo. E o antítipo é aquele que fica no lugar do tipo. Ele assume o lugar do tipo. Exemplo, o cordeiro que era morto em sacrifício na lei. Aquilo era um tipo de Cristo, porque ele apontava para o cordeiro. Por isto que João, o Batista, quando ele vê Jesus, né, se aproximando, ele diz aquelas palavras que todos nós conhecemos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então Jesus, ele é o antítipo do Cordeiro, que era o tipo. Então ele apontava para Jesus. O tipo apontava para o Cordeiro verdadeiro, que era Cristo, que morreu uma só vez, sem pecados. Né? Aí tem toda aquelas similaridades que é importante a gente entender, tá, irmãos? Então, irmãos, precisamos resgatar, sim, a essência da lei, tá? Por isso que Paulo fala sobre isso, né? Sobre essa questão de abandonar a lei, de deixar a lei, não, mas de entender o princípio moral e espiritual da lei, que é importante para nós, tá bom? Senão vamos nos tornar legalistas, senão vamos de novo abrir este muro de separação, porque não é isto que Deus deseja. Deus não quer
esse tipo de sacrifício, ele quer misericórdia, porque a misericórdia é um sacrifício. E nós entendemos muitas vezes, alguns entendem, que sacrifícios são esses preceitos que nós fazemos exteriormente. Tá bom, irmãos? Então vamos entender melhor sobre isso, tá? Eu coloquei aqui também, e esse ponto é que eu gostaria de frisar. Olha, irmãos, esse gráfico aqui, ele é muito importante, né? Eu não quero que os irmãos entendam que nós estamos, de alguma forma, nos exaltando, mostrando esses gráficos, tá, irmãos? De maneira alguma. Eu tenho pedido para Deus sabedoria, para que Deus nos conceda esse momento de nós, de poder criar assim de maneira que fique bem claro. Eu pesquisei alguma coisa desse tipo para poder mostrar para os irmãos, mas eu não achei. Muitas das coisas que eu pesquiso, que vêm as ideias, eu não acho. Então eu acredito que é esse o chamado que Deus nos deu para a gente poder criar, para ficar de forma mais clara. Por exemplo, eu disse para os irmãos que Jesus veio resgatar o princípio espiritual da lei, né? Ou seja, uma aplicabilidade mais prática para nós. Então, veja como esse gráfico é simples, ele não tem muita, sabe? Mas ele é simples, porque Jesus resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos. 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, pensamento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Entenda isso, para ficar bem claro, tá? Eu acredito que aqui você vai compreender o conceito da cruz, porque nós falamos aqui nesse primeiro ponto em que Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus, ele está falando de um relacionamento vertical com Deus. Olha a primeira haste da cruz, ó. Entendeu aí? Tá? Vamos colocar assim, a primeira haste da cruz, né? Relacionamento vertical com Deus. Tá bom? E quando ele diz, e ao próximo como a ti mesmo, ele está falando do relacionamento horizontal. Olha como forma a cruz. Tá? Então você tem aqui o relacionamento vertical com Deus, que é o amarás ao Senhor teu Deus, e você tem o relacionamento horizontal com o próximo, tá? Que é quando ele diz, e ao próximo como a ti mesmo. Agora, irmãos, como é este amar o Senhor? Não é fácil esse conceito, principalmente nós aplicarmos para nós mesmos. Então, amar o Senhor tem que ser de todo o coração, ou seja, coração é a sede das emoções. Então, toda a minha emoção, toda a minha emotividade tem que ser para Deus. Nada, absolutamente nada, pode tomar o lugar de Deus. E é possível que isso aconteça. Atenção, é possível que isso aconteça, né? Às vezes criticamos outras religiões porque se prostram a ídolos, mas nós não entendemos que um ídolo é qualquer coisa, atenção, qualquer coisa que se coloque no nosso coração acima de Deus. Se não me falha a memória, é uma frase de João Calvino que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso é verdade. Irmãos, preste atenção. Qualquer coisa que tome lugar do nosso coração acima de Deus é uma idolatria. E aí tem uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. Veja que ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sede das emoções. Então é onde todas as nossas emoções acontecem, digamos assim, né? Nesse sentido, o amor
a um parente, se for maior do que a Deus, é uma idolatria. Eu me lembro de uma vez nós estávamos ensinando no núcleo de estudos e uma irmã chegou a confessar: irmão, eu tinha pedido muito a Deus para comprar um terreno no interior. E Deus me ajudou, eu consegui comprar aquele terreno. Mas sabe que eu peguei um amor tão grande àquele terreno e depois Deus me mostrou que eu estava idolatrando aquele terreno porque eu estava amando mais do que a Deus. Olha como acontece. As emoções, nós precisamos entender esse ponto, não é? Qualquer emoção, eu estou dizendo para vocês, qualquer emoção, seja a raiva, seja a ira, seja o medo, essas emoções tomando lugar no nosso coração, de maneira ampla, elas se tornam pequenos ídolos, ídolos do coração. E não podemos compactuar com isso. Então, o nosso amor a nosso Deus, ela precisa ser acima de tudo isso, de todas as nossas emoções, né? Também de toda a tua alma, que é a sede da vontade, né? De todo o teu pensamento, que é a sede do intelecto, né? Então, todo o meu intelecto, toda a minha inteligência, a minha pretensa inteligência, não é? Deve ser subjugada ao amor de Deus. Deve estar abaixo do amor de Deus, tá? Então, amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, resumindo, significa toda a totalidade do meu ser. É todo o meu ser. Todo o meu ser. Eu devo amar o Senhor com todo o meu ser. E eu sei, meus amados, que isso não é uma tarefa fácil, porque vez por outra nós nos apegamos a algumas coisas. Nós achamos que a nossa intelectualidade é alguma coisa grande. E aí nós nos tornamos reféns ou idólatras da nossa intelectualidade. Mesma coisa com as outras coisas. Exemplo, a vontade, não é? Nós não aprendemos na Bíblia que não é mais o meu querer, é o querer do Senhor, não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. E por que muitas vezes eu e você queremos fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus? Então, irmãos, amar o Senhor de todo o coração, toda emoção, de toda vontade e de todo o meu intelecto. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Este amar o Senhor está relacionado com esses 4 mandamentos da lei. Olha que coisa. Não terás outros deuses. Se eu amo o meu Senhor de todo o meu coração, alma e intelecto, eu não vou ter outros deuses. Nada, nem minhas emoções, nem minha vontade, nem meu intelecto vai ser o meu Deus, porque eu amo o Senhor. Eu não vou ter outro Deus. Se eu amo o Senhor de todo o meu coração, alma e intelecto, eu não vou fazer imagem de esculturas. Tá? Se eu amo o Senhor, eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Eu coloquei isso aqui, uma irmã no grupo me perguntou o que era tomar o nome de Deus em vão. Amados, é quando eu coloco o nome do Senhor, mas eu não honro o nome do Senhor. Por isso que Jesus, olha como Jesus deu um sentido muito importante para não tomar o nome do Senhor em vão. Na oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. Eu preciso santificar o nome de Deus. Mas quando a minha vida dá um mau testemunho, eu não estou santificando o nome de Deus. As outras pessoas vão olhar e vão dizer, aquele que é o crente, é aquele ali que diz que é crente. Eu não quero ser crente como essa pessoa. Eu não quero o Deus dessa pessoa. Eu estou
desonrando o nome de Deus. Eu estou tomando o nome de Deus em vão, tá bom? Mas se eu amo o Senhor de todo o meu coração, alma e pensamento, eu não vou tomar o nome de Deus em vão, tá? Se eu amo o Senhor, eu vou entender que eu preciso santificar um dia para adorar o Senhor. Alguns santificam o sábado, nós santificamos o domingo. Eu não entro em luta sobre isso, tá bom, irmãos? Se tem alguém que quer santificar o sábado, que faça. Se eu posso estar aqui em casa, fazer o meu sacrifício, o meu jejum, a minha adoração a Deus no sábado, vão me chamar de sabatista por isso? Não, não é? Deus não vai atender a minha adoração por isso? Também não. Porém, se eu fizer disso uma forma de salvação, como às vezes é o que me parece em algumas determinadas igrejas, aí, de fato, eu estou completamente equivocado, tá bom? Mas se eu amo o Senhor, eu vou entender que é no sábado, que é no domingo, que é numa segunda. Quem sabe agora, nesse período de quarentena, nós não estamos de sábado a sábado, de domingo a domingo, santificando também um dia ao Senhor, né? Porque a situação é difícil. Então, amados, olha só como tudo isso tem a ver com o meu relacionamento vertical com Deus. Você entendeu? Tá? E aí Jesus completa. Olha, todos os 10 mandamentos estão relacionados com amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí eu expliquei para vocês o que significa isto. Mas aí, este relacionamento vertical com Deus, ele acaba também vazando, digamos assim, para a horizontal. É como, imagine este copo de água, onde tem uma torneira aqui. Ela vai encher, né? Que foi isso que Deus fez, derramou o seu amor sobre nós, e este amor foi enchendo, 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 a partir, quando chegou aqui, este amor foi vazando para os lados. Olha para onde é que ele vai agora. Ele vai para a horizontal. É assim em relação, né, à nossa comunhão com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele acontece, por isso que eu disse para vocês, na direção da cruz, irmãos. Olha como a cruz tem muito significado para nós, né? Então, relacionamento vertical e horizontal, que é justamente esse relacionamento com o próximo, tá? Então, o amor ao próximo, eu coloquei aqui, é como uma espécie de regulador do amor próprio, né? Precisamos só entender isto. Eu preciso amar a mim mesmo. E como é que é isto, irmãos? Isso não é um pouco de egoísmo? Alguém pode dizer? Eu só quero dizer para você que Deus nos ama. E se Ele nos ama, é claro que eu vou entender a partir do amor de Deus que eu sou importante para Ele, que eu sou amado por Ele e que por isso eu preciso amar a mim mesmo, pois amando a mim mesmo, só amando a mim mesmo, eu vou amar o meu próximo. E por que isso? Porque eu vou entender que se Deus está em mim, Deus está também no meu próximo, e este amor precisa também atingi-lo. Tá? Então, por isso que, olha, Jesus resumiu esse ao próximo como a ti mesmo, o restante dos mandamentos. Ora, se eu vou amar ao próximo, eu vou saber honrar pai e mãe. Eu vou saber respeitar pai e mãe. Mas se eu não amo a mim mesmo, eu não estou honrando a mim mesmo, logicamente eu também não vou honrar meu pai nem minha mãe, né? Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não quero tirar minha própria vida, eu não quero matar-me. E também eu não tenho esse desejo de tirar a vida da outra pessoa. Isso é uma lógica, né? Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou querer adulterar,
né? Mesma coisa, eu não vou querer furtar, tirar de alguém uma coisa que não é minha, né? Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, aqui entra um ponto interessante, eu não vou dizer falso testemunho, ou seja, eu vou ser responsável pela reputação do meu irmão. Atenção, eu não vou ser responsável por fake news, porque tem muita gente fazendo isso, crentes inclusive. Então temos que ter cuidado em relação a isto. Eu não vou dizer falso testemunho contra o meu irmão se eu amo a mim mesmo. Eu não vou querer, irmãos, é uma lógica de Jesus, né? Aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam a eles também. Então, é uma reciprocidade. Por isto, atenção, que Jesus veio para quebrar esta lei do talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ora, se um irmão fura o meu olho, eu vou furar o dele também, na lei do talião, né? Se o irmão corta a minha mão, eu vou cortar a dele também. Se o irmão corta o meu pé, eu vou cortar o dele também. Aí o que acontece? Ficam dois cegos, né? Ficam dois manetas e dois pernetas. Resolveu a situação? Evidentemente que não. É? Jesus foi na direção contrária. Ama o teu inimigo. E eu sei que isso não é fácil. Eu não estou sendo hipócrita aqui, tá bom? Mas eu estou me esforçando para amar a partir deste amor de Deus. Porque somente no amor de Deus é que eu posso amar aquele que me faz mal. Naquilo que eu entendo que é o amor humano, eu não consigo. E aí tem, né, aquelas palavras que falam amor eros, filéu, ágape. Só no amor de Deus que você consegue amar o seu inimigo. Fora disso não tem como, tá bom? Então, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou cobiçar. Irmãos, tudo isto, Jesus resumiu toda a lei nesses 2 mandamentos. E é isso que a nossa lição traz. É isso que a nossa lição mostra na questão da revogação dos mandamentos. Olha como Cristo veio dar uma nova, digamos assim, um novo entendimento à lei, que as pessoas, até mesmo os judeus ortodoxos, por não aceitar a mensagem de Jesus, não entendem isso. Não entendem e não aceitam, né? Mas vamos lá, olha só. No segundo ponto, diz aqui, pela paz Cristo fez um novo homem, tá? E aí é este gráfico aqui também que eu fiz, que ficou muito interessante, eu acredito, né? Pelo menos para mim, ajudou a entender, porque ele fala do conceito bíblico de paz, aqui a nossa lição fala, né? A palavra paz, eirene, descreve paz como relações harmoniosas entre homens, entre nações, amizades, as relações harmoniosas entre Deus e os homens, satisfeitas pelo Evangelho, ou seja, sensação de descanso e satisfação, que ele é consequente. Então a gente pode dizer que a paz aqui ela tem 2 aspectos, tá bom? Aquela paz em que eu preciso manter com uma outra pessoa, tá? E esse também é um ponto que eu acredito muito importante, parecido com aquela parte que eu falei sobre o amor, porque o que acontece? Nós estamos vivendo um período, irmãos, de extrema batalha, de extrema guerra, de rixa entre irmãos. E o meio pelo qual isso se propaga é a internet. Você vê isto. Você não pode colocar uma opinião, a sua opinião, que de repente vem uma pessoa ali na sua timeline e sabe, despeja um monte de coisas contra você, adjetivos. É interessante, aquela pessoa é crente,
mas ela age dessa forma. Por quê? Porque alguma coisa naquele irmão, na opinião daquele irmão, ele não concorda e então a forma de argumentar é usando esses tipos de coisa, de artifício. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, presta atenção nisso, irmãos. Vocês sabem, mas é só para a gente relembrar. Deus não nos fez robôs. Deus nos fez de forma individual. Isto significa para mim e para você que eu vou ter o meu pensamento e você vai ter o seu pensamento. Nós vamos discordar. Aliás, eu acredito que é aí que se demonstra o que é o amor cristão e a igreja verdadeiramente. Porque se nós não somos robôs, a igreja não é composta, o corpo da igreja não é composta de robôs, mas de pessoas com livre pensamento, que podem pensar, que podem raciocinar. O problema é que nós não respeitamos a opinião do próximo, do outro. E aí gera toda essa contenda que está aí, né, na internet, com grupos polarizados, um apoiando um determinado líder, outro não apoiando, né? Um apoiando uma determinada corrente teológica e o outro apoiando a outra corrente teológica, né? Quero dizer para os irmãos que a paz de Cristo, a paz que ele veio fazer, olha aqui a questão do muro, tá? Nós já vamos entrar nesse ponto aqui. O que Cristo veio fazer é quebrar este muro de separação, irmãos. Então, neste sentido, por favor, entenda. Eu posso conviver com a sua opinião contrária à minha e vice-versa, porque nós somos irmãos em Cristo. Mas eu entendo isto, a Bíblia diz, quando depender de vós, né? Tendes paz uns com os outros. Há pessoas que não querem a paz verdadeiramente, né? Neste ponto, é esse ponto que eu queria frisar aqui, porque mesmo que a outra pessoa não queira a paz com você, você tem obrigação em Cristo de ter paz com ela. O que isto quer dizer? Que eu vou ficar o tempo todo buscando uma reconciliação, buscando falar com a pessoa que de fato não quer realmente conversa com você? Não é isto. É você ter a consciência que a paz de Cristo está dentro de você. E em relação àquela pessoa, você não tem nada senão amor. Amor. E isto é esse outro conceito da paz que ele fala, como uma espécie de pacificação, entendeu? Como aquela tranquilidade dentro de você. Porque nós estamos vivendo também momentos, irmãos, de muita guerra espiritual, né? O mar, digamos assim, espiritualmente está revolto. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde o temor assola. Eu sei o que é isso. Nesse problema que eu passei, agora muitos irmãos me deram, né, uma palavra de ânimo, porque nós somos afligidos com essa questão do temor que está aí muito forte. E o que mais me entristece é isso. Nós já estamos vivendo tempos tão difíceis com o problema de uma doença e ainda vamos divergir politicamente, teologicamente, sem buscarmos conciliação, irmãos. Eu lamento que essas coisas estejam acontecendo entre nós. É triste isso. Foi por isso que eu coloquei uma postagem dizendo que eu estava cansado disso. É neste sentido, porque de fato cansa. Você querer a paz, você querer viver bem com o irmão, mas aquela atitude, sabe, de hostilidade entre pessoas que se dizem crentes,
É muito complicado isso, irmãos. Eu oro a Deus que de fato a paz do Senhor, que nós temos, né, isto de dizer para os irmãos, a paz do Senhor, se converta em algo verdadeiramente prático em nossas vidas. E, aliás, irmãos, é este gráfico que eu estou dizendo aqui para vocês. O que Cristo veio fazer primeiro foi este fim da inimizade. Olha, aqui é mais ou menos a ideia do véu rasgado. Quando Cristo morreu, o véu do templo rasgou, vocês sabem disto. E Hebreus nos dá vários entendimentos sobre isso. Que o véu foi rasgado, agora pelo véu ter sido rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Nas minhas orações eu começo sempre desta forma. Eu chamo esta realidade para a minha vida. Senhor, agora não há mais nenhum véu de separação. Eu posso entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Aleluia! Porque foi isto que ele veio fazer por nós, irmãos. Ele veio quebrar, sabe, esta inimizade que tínhamos com Deus. Foi isso que ele veio fazer. E ele fez isso através da nossa justificação, por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. Aí você vê que esta seta é assim, ó, porque a paz de Deus, essa iniciativa da paz de Deus conosco, aliás, é uma iniciativa de Deus, veio dele, não veio nossa, não tínhamos condições para isso. Então, através deste véu rasgado, deste acesso que nós temos ao trono da graça, sabe o que acontece? Ele gerou em nós esta paz interior. Por isso que a Bíblia nos aconselha, nos estimula a ter esta paz interior, que a Bíblia diz que excede todo entendimento, vai além do entendimento. É aquela paz, sabe, de quando o mar, fazendo uma analogia, é como se você estivesse num barco e aquele barco está assolado por um grande temporal, né? Mas aí a sua vida está gozando da paz de Cristo, mesmo no meio do temporal. É isto que eu desejo que você também busque esta paz interior com Deus. Tem muita gente faltando isso, por isso que querem outras coisas, por isso que às vezes não deseja o bem do próximo, tá bom? Porque esta paz interior também fez com que Cristo colocasse em nós esta pacificação horizontal com o próximo. É o que fala aqui deste fim do muro de separação, né? Com judeus, gentios, homem, escravo. Ou seja, com Cristo não tem isso, é um só corpo. Porque ele veio fazer essa paz, tá bom? É mais ou menos, irmãos, esse mesmo conceito aqui de reconciliação. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que isto tem a ver com a ideia da cruz, né? No sentido vertical. Jesus, pelo seu sacrifício, veio fazer a reconciliação, porque antes nós estávamos, olha aqui, olha, agora vamos fazer a conexão das coisas. Nós estávamos em estado de inimizade com Deus. Não havia entre nós e Deus comunhão, porque nós quebramos as suas leis, nós quebramos os seus preceitos, e Deus não compactua com o mal, tá bom? Então, o que foi que Jesus veio fazer? Ele veio quebrar este muro de separação, primeiramente com o nosso Deus, porque ele veio reconciliar o homem com Deus, trazendo a paz. E aí, uma vez que esta paz foi colocada no nosso coração,
nós podemos então ter paz com o nosso próximo. Esta é a ideia que fala aqui do terceiro ponto, né? Pela cruz, reconciliados com Deus num só corpo. Porque o que acontece? Cristo, a Bíblia diz que ele se fez maldição, tá? Quando a Bíblia diz que ele se fez maldição, é no sentido de tomar o pecado que não era dele, porque ele não tinha pecado, mas ele assumiu o pecado em si mesmo, tá bom? E isso, de certa forma, ele tomou esta maldição que era nossa, que era minha. Eu acho isso muito importante, esse conceito de Cristo tomar a maldição que era minha, porque, irmãos, na verdade, nós deveríamos viver sempre, sempre nesse entendimento que Cristo levou tudo de ruim que era meu, inclusive as minhas doenças, inclusive os meus pecados, inclusive toda a minha maldição. Por isso que Cristo veio fazer esta reconciliação, que é o que fala no subtópico 2, né? Reconciliação pela cruz de Cristo. Reconciliação da cruz em um só corpo. Eu estou falando para vocês desde o início, né, dessa verticalidade e dessa horizontalidade, formando uma cruz. Porque Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele. Essa comunhão só foi possível através de Cristo. Quando Ele assume o meu pecado, quando Ele assume a minha maldição. Porque aí Ele me conecta com Deus, quebra esta separação. Isto é importante. Por isso que o escritor de Hebreus diz que a gente tem que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Porque, inclusive, a nossa grande, suprema esperança é de um dia nós vê-lo face a face, de um dia nós contemplarmos ao nosso Deus face a face. Confesso para vocês, quando eu penso nisso assim de maneira profunda, eu faço essas meditações, quando eu penso sobre essas coisas de maneira profunda, eu fico completamente constrangido, porque eu penso, Senhor, como é que nós vamos conseguir? Como é que nós, pecadores, cheios de falhas, cheios de defeitos, vamos olhar face a face ao nosso Deus? Como isto vai ser possível? Aí eu me lembro de Jesus respondendo essa mesma pergunta para os discípulos. Para vocês é impossível, porque vocês não conseguem em vocês mesmos, mas para Deus tudo é possível. Então é por causa de Cristo que nós um dia vamos vê-lo, por causa do seu sangue que foi derramado por nós, por causa do seu sangue que nos purifica de todo pecado e nos coloca diante de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer, nos reconciliar primeiro com Deus, porque não é possível, entendeu, irmãos, que a gente diga que eu estou reconciliado com Deus, mas não tenho reconciliação com o meu irmão. É a mesma questão do amor. Não podemos dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão. Porque se amarmos a Deus, automaticamente também amamos o nosso irmão. É a mesma coisa com o perdão. Se nós entendemos que Deus nos perdoou, também nós devemos perdoar. Assim como, lembra da oração de Jesus? Assim como. Então, se Deus me perdoou, assim como Ele me perdoou, eu devo perdoar o meu irmão. Vê que tudo acontece, irmãos, dentro desta verticalidade e horizontalidade da cruz de Cristo. Esta é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês nesta tarde, usando esses gráficos. Tem mais outros gráficos aqui, né? Que você também pode pegar lá, tá bom, irmãos?
Esse gráfico aqui também tem mais ou menos aquela mesma ideia, olha, segue a mesma ideia do relacionamento com Deus, do relacionamento com o próximo, tá bom? Eu não vou explicar ele porque é basicamente aquilo que eu já tinha falado para os irmãos. Amados, eu quero agradecer pelo apoio que vocês têm dado a esse projeto. Quero dizer para os irmãos que nós estamos orando, entregando tudo isso nas mãos de Deus. Eu não almejo nada, eu sempre digo isso para Deus. Às vezes, alguns irmãos perguntam se nós aceitamos algum tipo de ajuda, e eu quero privá-los disso, não quero, porque desejo fazer o trabalho para o Senhor. Não sou rico, claro, mas eu entendo que se Deus está neste negócio, se realmente Deus está aprovando isto, então Ele vai mandar todos os recursos. Eu só peço a sua oração, eu só peço também o seu apoio. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode também estudar mais os conceitos que nós falamos. Você pode dar também suas sugestões, porque não somos donos da verdade, sempre digo isso. E, aliás, eu gosto muito daquele contato com os irmãos professores, no núcleo de professores, como eu falo para vocês, porque nós podemos interagir, né? E nós podemos, inclusive, discordar, mas fazemos isso com amor, fazemos isso com respeito, porque Deus ama quando a coisa é feita desse jeito. Então, meus amados, agradeço a Deus por vocês estarem até agora ouvindo. Como eu digo, peço a você que compartilhe, que ore pela nossa saúde também, para que Deus nos abençoe, para que Deus abra esta porta cada vez mais da palavra. Tem muitos outros vídeos que eu quero fazer, algumas outras ideias que têm vindo à minha mente, tenho orado a Deus nesse sentido, mas falta às vezes aquela disposição, falta às vezes a oportunidade certa. Eu peço muito que vocês orem a Deus nesse sentido. Nos ajudem em oração, tá bom? Vamos continuar juntos, orando para que Deus abençoe também a situação do nosso país, o nosso presidente. Vamos orar por ele, vamos orar por todos os governantes, vamos orar para que Deus achate essa curva, né? Fiz até uma ilustração mostrando isso. Eu creio nisto. Aquele desenho que eu fiz é mais ou menos algo que eu projeto na minha mente, imaginando Deus mesmo diminuindo esta pandemia e fazendo com que esse mal cesse. Tá bom? Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.